Muitas, eu espero. Então nós estamos estudando Lucas sequencialmente, viu, Joelma? Desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, nós estamos estudando versículo por versículo. E pela graça de Deus, chegamos aqui no capítulo 18. E há um momento do relato de Lucas, que Lucas, a gente vai ver nos primeiros versículos, ele escreveu a Teófilo. Teófilo era um homem, um cristão. Lucas escreveu para ele para que sua fé fosse fortalecida, para que ele cresce mais ainda. E agora tem uma temática que Lucas nos traz, que Mateus também nos traz e Marcos também nos traz. Milena, né? Milena, ó, a gente está estudando o livro de Lucas, é chamado o Evangelho. No Novo Testamento nós temos quantos evangelhos, Ismael? Sim, quantos evangelhos nós temos? Hein? Quantos evangelhos, Abraão? 27 evangelhos. Eita, evangélico só. Quantos evangelhos, João? 4. Eu não perguntei quantos livros, não. Eu perguntei quantos evangelhos. 4 evangelhos. Quais são os evangelhos Rutinha? Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos. Então, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os 4 evangelhos, tá certo? Nesses evangelhos nós temos passagens que aparecem em um, em outro e em outro. Olha que coisa interessante. Essa passagem aqui que nós lemos também está registrada em outro evangelho, no evangelho de Mateus, que também está registrada no evangelho de Marcos. É a mesma situação, mas quis Deus que esses evangelhos fossem escritos, registrados, mesmo que fossem, passagens iguais. Para quê? Para a nossa instrução. Muitas vezes uma passagem que tem em Marcos, em Mateus e em Lucas, elas são muito, muito parecidas. Mas apesar de serem muito parecidas, uma dão mais uns detalhezinhos do que a outra. E esses detalhes são importantes, é Deus querendo nos ensinar, Deus querendo nos mostrar. Então veja, nessa passagem aqui, que tem em Lucas, que tem em Mateus, que está lá em Mateus 19, que está lá em Marcos 10 também. Ora, tem um assunto muito interessante, mas muito mesmo, que eu tenho certeza que Yasmin vai também achar interessante. Por quê? Porque ele fala a respeito de crianças. Olha só, Yasmin, você é uma criança? Então Jesus está falando a respeito das crianças. Então os adultos têm que prestar muita atenção e as crianças muita atenção para ver o que é que Jesus está falando a respeito delas. Porque em determinado momento algumas pessoas levaram umas crianças, muito provavelmente crianças pequenas, eu digo porque tem as idades, mas crianças pequenas, para que Jesus as abençoasse. Aqui no texto diz assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. Esse toque aqui era no sentido de, não era nada mágico, tá certo? Mas havia também um entendimento naquela época, os irmãos devem lembrar. Lembra da mulher que tinha uma hemorragia? Lembra que Jesus curou uma mulher que tinha hemorragia? O que é que ela tinha na mente? O que é que ela pensava? Tinha um monte de gente em volta de Jesus e ela já tinha muitos anos, gastado todo o seu dinheiro, não foi assim, com médicos e tal. Mas ela creu que se ela fosse até Jesus e tocasse nas suas, não precisava nem tocar nele, só precisava tocar na sua roupa, ela ia ser curada.
Então havia esse entendimento assim do toque, né? Mas esse toque aqui de Jesus, por isso que é bom a passagem paralela, lá em Mateus vai dizer para que Jesus as tocasse e orasse por elas. Não é nada místico não, tá certo? Por que eu digo isso? Porque, se lembra, vocês já devem ter presenciado, ou até visto, até em algumas igrejas, que tem pessoas que, e tem igreja que tem essa prática, que para a pessoa orar pelo outro tem que pegar nela. Certa feita, num ponto de evangelismo que a gente tinha numa área rural lá de Petrolândia, a gente estava ensinando, e chegou uma pessoa, quando terminou o estudo, ela disse: eu queria que o senhor orasse na cabeça do meu filho. Orar na cabeça é pegar a mão e tocar e botar a mão na cabeça. É como que se a oração, se você fizesse isso, né, havia alguma coisa especial. Não há nada de especial, nem em Cristo, nesse sentido aqui. Agora, houve momentos em que Cristo curou com um toque? Sim. Mas houve um momento que Cristo curou sem o toque? Sim. Lembra dos, não sei se o Elba vai lembrar, lembra de 10 leprosos que foram até Jesus? Lembra como Jesus os curou? Levi, como foi? Como foi que foi a cura deles? Hein? Tocando neles. Foi, Rutinha? Como foi, Rutinha? Viu, Levi? Cristo só mandou que eles fossem ao sacerdote, nem precisou tocar neles. Nem precisou tocar. Cristo nem orou, Joelma. Mas então veja, isso daqui, irmãos, é para a gente tirar um pouco de, tem muito assim, um chamado misticismo. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer assim, tem que, né? Tem gente que bota um copo d'água em cima da geladeira, em cima da televisão, bota isso, um lenço. Nada disso, irmãos. Não. A cura, a bênção vem da parte de Deus, não vem por causa de objeto que se toca. Mas pastor, tem lá na Bíblia, o senhor não está considerando isso? Não estou considerando, irmãos. É porque a Bíblia está para a gente entender que havia situações que eram didáticas, situações de ensino, para que houvesse uma maior compreensão. Ora, Jesus deixou muito claro aquela mulher que tocou nas vestes dele. Ela curou porque tocou nas vestes? Não. Ele disse: a tua fé. Então nós vamos ver na Escritura que é fé. É fé. Aqueles homens foram curados, que Cristo os curou, e eles creram na palavra dele. Eles foram até o sacerdote. Eles não voltaram para perguntar: Jesus, tu não vai tocar na gente não? Jesus, eu soube que o senhor curou um cego, botou um cuspezinho, né, saliva, né, pegou, fez um lodo e botou nos olhos dele. O senhor não vai passar aqui na gente não? Eu soube que lá no passado um homem se curou de lepra porque mergulhou no Rio Jordão. O senhor não vai mandar a gente mergulhar não? Eles voltaram para perguntar isso a Jesus? Não, eles seguiram e foram curados. Agora só um voltou para agradecer. Só um voltou. Então é importante a gente entender isso, né? Há muitos entendimentos que são equivocados nas Escrituras, e hoje eu quero mostrar para os irmãos que a situação das crianças, como as crianças se encontram diante de Deus, diante de Jesus Cristo, com o estado delas,
é também motivo de muitos equívocos dentro das igrejas e mais ainda, lógico, fora das igrejas. Foi assim com os discípulos. Os discípulos não entendiam a real posição, a real necessidade das crianças. Olha como eles reagiram. O que é que eles fizeram com as pessoas que estavam levando as crianças até Jesus? O texto diz o quê? Hein? Repreendeu? Foi isso mesmo? Foi, Ramon? As pessoas estavam levando as crianças até Jesus e os discípulos fizeram o quê? Repreenderam. Eles entenderam errado a situação das crianças. E o que foi que Cristo fez? Deu o real entendimento. Então, veja só, o título do estudo desta manhã é Aprendendo sobre as Crianças. Aprendendo sobre as crianças. Vamos expor, à luz dessa passagem, o que é que Cristo ensina sobre as crianças. Não é? Vamos ver, qual é o primeiro entendimento, ou qual é o primeiro ensinamento que Cristo nos dá com relação às crianças. Versículo 15: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Qual é a primeira lição? A primeira lição é: há muita compreensão errada a respeito das crianças. Escute bem, há muita compreensão errada a respeito das crianças. Eu vou mostrar para vocês. Por que é que os discípulos repreenderam? É possível que os discípulos achassem que Cristo não deveria perder tempo com as crianças, né? Tem tanta gente para falar, tanto adulto para instruir, né? Tanto pai de família, mãe de família, jovens, né, que estão aí perdidos. Então Cristo não deve perder tempo com as crianças. Será que eles pensavam que as crianças estavam automaticamente salvas? Será que ele pensava isso? Será que tem esse pensamento nos dias de hoje? Tem ou não tem? Vá contando aqui comigo. Ou que Cristo devia gastar mais esforços com os adultos, porque eles eram mais difíceis de converter? Tem ou não tem esse entendimento nos dias de hoje, que tem gente que é mais difícil de se converter do que outros? Você olha para a pessoa assim, olha para a vida dela e diz: isso aí é difícil demais. Olha, isso aqui para se converter é muito complicado. Não tem esse entendimento? Agora eu pergunto, e você faz essa pergunta para você mesmo: Deus, por meio do Espírito, para conceder nova vida a uma pessoa, gasta mais poder do que para outra? Porque quem dá a nova vida, você sabe, né? É o Espírito, né? Quem é nascido do Espírito é Espírito. Então Deus faz mais força para converter um do que outro. Será que Deus não faz não, irmanita? Pense direitinho. Vamos pensar, eu vou botar para a senhora para pensar. Só vamos botar logo uns artistas de televisão. É bom, todo mundo gosta de artista, hein? De celebridade. Aí a pessoa está lá e tem muito dinheiro, e tem muita fama, e participa de muita festa, e tem muito recurso, passeia demais, desfruta das melhores coisas que a vida tem, vai para Dubai, hein? Não mora mais no Brasil, está morando agora nos Estados Unidos, mas não tem casa só nos Estados Unidos. Quando a gente vai ver, ele tem uma casa nos Estados Unidos, mas ele também gosta de visitar a Europa, aí tem uma casa também na Europa. E essa pessoa vive com pessoas importantes, não só do Brasil, mas como do mundo, conhece pessoas influentes em todo o mundo. Está lá ele com grandes esportistas, jogadores de futebol, hein? Astros da NBA, que ganha muito dinheiro, né? Esse pessoal ganha muito dinheiro. Pilotos de Fórmula 1, cantores,
Aí você pensa, rapaz, para uma pessoa dessa de converter, Deus tem que fazer muita força, né? É automático da mente da gente, né? É muito difícil. Agora, uma pessoa que vive na igreja, que nasceu no Evangelho, que vai para a igreja, que frequenta, esse Deus não precisa fazer muita força. Esse é mais fácil. Entendeu? A gente pensa isso, mas não é. O poder que é aplicado para salvar um é o mesmo poder para salvar outro, e é o mesmo poder para salvar qualquer um. A Bíblia diz que é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então, não tem muito entendimento assim divergente da Escritura? Tem. Será que os discípulos não pensaram que as crianças estavam classificadas como menor importância do que os adultos? Não é que a gente está dizendo que a criança não é importante para ser atendida por Jesus, é porque tem a ordem de prioridade, tem a fila. Então elas não podem passar. Tem muita gente. Depois que Jesus atendesse tudinho, então se sobrar tempo, será que eles não pensaram desse jeito? Irmãos, como nos nossos dias há também muita visão diferente a respeito das crianças, do estado delas. É esse o foco que eu quero trazer nesse estudo, que eu quero que os irmãos entendam. E eu disse principalmente as crianças também. Olha, alguns pensam que a criança que ainda não chegou na idade da razão, a idade da razão é discernir, né, o certo que é o errado, né? Ninguém sabe que idade é essa, ninguém sabe. Mas tem gente que pensa, não, a criança, essa daqui já sabe o que é certo e o que é errado. Tem gente que pensa que aquela que ainda não chegou nessa idade da razão, que pode escolher livremente entre o bem e o mal, é inocente. Tem gente que pensa que a criança é inocente, e se morrer, não sofrerá a condenação eterna. Um exemplo clássico, como eu disse, uma criança que acabou de nascer. A gente tem aqui na congregação uma criança que acabou de nascer, tem 1 mês e poucos dias. Aí você diz, bom, essa criança, ela não tem como saber o bem e o mal, ela não tem entendimento ainda. Então, se ela morrer, ela automaticamente vai para o céu. Não tem esse pensamento? Tem. Há uns que batizam logo a criança quando ela com poucos dias de nascido, para que ela não morra pagã e vá para o inferno. Quem já ouviu isso? Tem gente que tem esse pensamento, a criancinha nasce pagã, então a gente tem que batizar ela logo, para, se ela morrer pagã, ela vai para o inferno, porque eles entendem que o batismo vai habilitar as crianças para o céu. Não é assim? Estou certo? Não tem esse entendimento? Muito bem. Uns pensam que as crianças só pecam quando aprendem as coisas erradas dos adultos. Diz assim, olha, ele está fazendo isso aí de errado é porque ele aprendeu. Ele nasce inocente, mas quando ele vê, a gente não sabe. A criança pega logo as coisas. Ele viu um adulto fazendo uma coisa errada, ele aprendeu e fez. Nesse momento ele pecou. Não tem gente que pensa assim? Tem, pensa que pecou porque aprendeu com os outros. Há quem concorde que o batismo de recém-nascidos não deve ser feito, e nem de pessoas. Devem se batizar pessoas com menos de 18 anos. Sabia que tem esse entendimento? Também tem. O que é que o texto nos diz? Que há uma compreensão errada sobre as crianças, e que Cristo aqui nos esclarece nessa passagem qual a condição da criança. Então, a primeira lição é: há compreensão errada sobre as crianças. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. A segunda
que o texto nos ensina é que as crianças precisam de Cristo. Olha lá, versículo 16. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Essa também é uma passagem que há uma interpretação meio que generalizada, mas nós desejamos esclarecer nessa oportunidade. Essa passagem para nós está dizendo: as crianças precisam de Cristo. Atentem bem para isso. Esta passagem nos diz que as crianças precisam de Cristo, porque Cristo disse: deixa ela vir para cá. Por que elas precisam vir para cá? Porque o reino de Deus também é delas, mas para elas entrarem no reino, elas precisam primeiro vir a mim. Está entendendo? Olha, a criança precisa tanto de Cristo, que Cristo se interessou por elas, deu atenção e orou por elas. Então veja, as almas das crianças são tão importantes para o Senhor quanto a alma dos adultos. É isso que Cristo está querendo dizer. Veja, os discípulos estavam impedindo os adultos de levar as crianças para Jesus. Jesus disse: não, elas precisam de mim tanto quanto eles, não há diferença. Agora, por que é que as crianças precisam igualmente de Cristo como os adultos? Aí eu quero lhes provar com poucos versículos bíblicos, mas penso que são suficientes. Ou melhor, poucos não, alguns versículos bíblicos. Por que é que as crianças também precisam de Cristo? Todo mundo abrindo a Bíblia aí, todo mundo decorando esses dois versículos. Primeiro versículo, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Esse texto tem que estar decorado, tem que ser lido e decorado. Ismael vai ler para a gente com voz de locutor. Vamos lá. Vamos lá, de novo, Ismael. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos incluem as crianças? Sim. Não, mas pastor, ainda não está muito claro que as crianças estão aí no meio, pastor. Me traga um versículo mais claro que as crianças estão no meio, porque Cristo está dizendo que o reino é das crianças. Então ele não está dizendo que automaticamente as crianças estão salvas, não, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E as crianças estão aí, pastor? Estão. Decorou? Romanos 3, 23. Agora vamos para Salmo 51, 5. Livro dos Salmos. Eu vou esperar, eu quero que você folheie a Bíblia, abra no livro dos Salmos e também marque na sua Bíblia e no seu coração, na sua mente, essa passagem. Salmos 51, 5. Eu acho que Joelma está com a versão, não está com a versão revista e atualizada não. Eu queria que ela lesse, por favor, na versão dela. Se eu não me engano, você deve estar com a versão corrigida, revista e corrigida. Estou certo? Eu nasci. Quem nasceu em iniquidade? Quem está falando aí? Davi. Davi está dizendo: e em pecado me concebeu minha mãe. Então, quando a gente nasce, já nasce com. Por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu pergunto, com esses dois textos,
Eu pergunto com toda tranquilidade, com esses dois textos, fica claro que as crianças nascem em pecado? Se você tiver dúvida, pode levantar a mão que a gente vai mais adiante. Diga outro, Ramon. Ah, sim, tem aquele texto, né? É Romanos. É aquele capítulo que o pessoal não gosta de ler, Romanos 9. Romanos 9 é um capítulo difícil. Mas, veja, tem mais texto? Tem. Tem muitos textos? Tem. Vamos ver outro. Tem Romanos, irmão, está cheio. Paulo em Romanos capítulo 5. Nós nascemos, irmãos, eu pergunto, nós nascemos no Espírito ou na carne? Quem foi o único que nasceu no Espírito? Jesus Cristo. Quem é seu pai e sua mãe? Adão e Eva. Seu pai e sua mãe são Adão e Eva. Vocês são filhos de Adão. Nós somos filhos de Adão. Nosso pai e nossa mãe é Adão e Eva. Quando eles conceberam, quando Adão e Eva concebeu, eles tinham ou não pecado? Sim. Todo que é nascido do pecado é pecado. Quando um homem e uma mulher casam um pecador com uma pecadora, eles têm um filho, nasce um filho sem pecado? Não, né? Mas pastor, onde é que está isso? Vamos para Romanos. Eu disse que eu vou mais um pouquinho. Vamos para Romanos. Vamos nos aprofundar um pouquinho. Só mais um texto bíblico. O 12. Romanos 5:12. Esse é outro texto que você tem que botar aí decorado. Vamos lá. Ramon, leia, por favor, em alto e bom som. Vou ler de novo aqui e os irmãos acompanhem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? Adão. Como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quem? A todos os homens, porque todos pecaram. Aí não combina, irmãos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entendeu? Dá para entender agora mais claramente que as crianças nascem em pecado? Pronto. A mesma coisa. Então, irmãos, todos nascem em pecados. Aí os irmãos devem lembrar, os que estavam aqui no domingo passado, no estudo de manhã, disse: não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, né? Não há um justo. Por que é que não há um justo? Porque todos pecaram, todos nasceram em pecado,
E se nasceu em pecado, a criança também nasce com pecado. Entendeu a situação da criança? Então, Lohane, Levi, Mirela, Milena, é tudo igual, Milena, Rutinha, estou falando das menorzinhas que estão aqui, Elisa, Yasmin, Beatriz, as que não estão aqui, Alice, Abigail, Teófilo, estou falando dos menores, todos nasceram em pecado. Aí, e por nascer em pecado, eu quero que Yasmin decore isso quando chegar em casa, vai dizer a irmã Aline, vai dizer: maninha, eu aprendi na escola dominical que as crianças nascem em pecado. O pastor mostrou na Bíblia que as criancinhas nascem em pecado. Por isso, essa é a situação real. Pode ter vários entendimentos, mas o entendimento bíblico correto é que a criança nasce em pecado. Por ela nascer em pecado, nós devemos ensinar o evangelho para as crianças. Nós devemos orar pela salvação das crianças, como Cristo orou. Mas pastor, o senhor aqui no texto diz que Cristo só botou a mão nelas. João, por favor, rapidamente. Mateus 19, 13. Trouxeram então algumas crianças para que eles impusessem as mãos e orassem. Esse tocasse, impor as mãos e orar. Cristo estava orando pelas. Orando por quê? Pela alma delas. Pela alma delas. Por isso, Cristo estava dizendo aos discípulos: você não quer que a criança entre no reino de Deus? Porque o reino de Deus é delas. Então nós devemos orar por elas. O reino de Deus também é delas. Então por que é que elas não têm que vir a mim? Elas precisam vir a mim. Elas precisam de oração e elas precisam de ensino. É preciso ser dito à criança desde cedo que ela precisa de Cristo. É isso que Cristo está dizendo. Só que essa passagem é mal entendida, é mal interpretada. As pessoas entendem que Cristo disse: deixe vir as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Acha que as crianças já nascem salvas, porque Deus disse: dos tais é o reino. Não, Cristo está dizendo: o reino de Deus é dos adultos e o reino de Deus é das crianças. Deixa ela vir a mim. Irmãos, qual é a mensagem que Cristo disse para todos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então as crianças precisam entender que tem pecado. As crianças precisam entender que sobre as costas dela pesa o pecado, que elas precisam vir a Cristo, que elas dependem de Cristo. Se elas não forem a Cristo, se a graça de Deus não as alcançar, elas vão para a perdição. Não, pastor, o que é isso? Criancinha. O que é que a gente tem que fazer? O que Cristo fez: ore pelas crianças, ore pela alma delas. Foi isso que Cristo fez. Ensine. Então, a Bíblia, irmãos, vai explicar a Bíblia, né? A Escritura explica a Escritura. Uma passagem explica a outra. Então, primeiro eu mostrei aos irmãos que a base é que nós nascemos em pecado.
Davi disse isso: eu nasci em pecado. Paulo disse a mesma coisa, não disse? Olha a distância de Davi para Paulo, não é grande? Paulo disse a mesma coisa. Por que que Davi nasceu em pecado? Porque assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado é a morte, assim a morte também passou a todos os homens, incluindo as criancinhas. Cristo só está dizendo: o reino não pertence apenas aos adultos. É isso que Cristo está dizendo. Mas também pertence às crianças. Elas precisam vir a mim. Elas precisam reconhecer que necessitam de mim. Por quê? João 3,6: o que é nascido da carne é carne. Elas não nasceram da carne? Sim. Elas precisam, para ir para o céu, para fazer parte do reino, elas precisam ser nascidas do Espírito. Como é que vai ser isso? Como é que elas vão nascer do Espírito? Ore por elas. Que a Bíblia diz: isso é impossível para os homens, mas para Deus. Essa passagem também é outra mal interpretada, irmãos. As pessoas usam essa passagem assim: para Deus nada é impossível, como se Deus fosse fazer qualquer coisa. Essa passagem está no contexto da salvação. Depois vai procurar em casa onde tem a passagem para Deus nada é impossível. Quando Cristo disse isso, era no contexto da salvação, que os discípulos disseram: então é impossível para o homem ser salvo. Aí Cristo disse: sim, é impossível, o homem não pode se salvar. O homem não se salva, o homem não se regenera. Você viu em alguma passagem da Bíblia que o homem pode nascer de novo? Ele pode produzir nele um novo nascimento. Você já viu isso? Não. Cristo disse isso lá em João capítulo 1. O que é dito lá em João capítulo 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas os homens rejeitaram, não foi? Rejeitaram. Agora, Deus, pelo seu grande amor, Ele agiu de maneira que nos deu a nova vida. Deixa eu ler a passagem aqui exata para os irmãos entenderem. João capítulo 1 diz assim: mas a todos quantos rejeitaram a Jesus, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas não para aí, né? Tem muita gente que para nesse versículo. Continue. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram da vontade de Deus. Muito bem. Elas precisam ir a Cristo. Então, irmãos, essa é a interpretação correta deste versículo, desta passagem. Mas hoje se diz assim: mas a gente vai falar do Evangelho para as crianças, elas vão entender? Vão. Sabe por que elas vão entender? Porque quem dá entendimento não é eu nem você. Quem dá o entendimento para a salvação é quem? É o Espírito, porque ele é nascido do Espírito. Nós pregamos a palavra e o Espírito Santo pega essa palavra e dá entendimento à criança. Mas não disse que a salvação vem, a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? Então você tem que pregar para a criança. Você tem que pregar para a criança. Pregar mesmo. Falar mesmo, claramente. Falar o quê? Do Evangelho da salvação. Muitos dizem: não, a gente tem que falar assim, pintar, desenhar para a criancinha, né? Ela vai entender por meio das musiquinhas animadas. Aí às vezes, sabe, irmãos, eu diria assim, com toda tranquilidade eu digo, muitos, principalmente as professoras de escola dominical,
às vezes vão até para a igreja pintada, sabe, vestida de caracterizada para falar de Jesus, com a roupinha mais bonitinha, né, com a cor colorida. Alguns até se pintam até de palhaço, para falar, para a criança se divertir, entender. Não é esse não, irmãos. Jesus não fez isso não com as crianças. A gente precisa dizer: olha, meu filho, sua situação espiritual que você nasce é de morte. A criança não vai se assustar não. Não, você tem que falar a verdade para a criança. Tem muita gente que prefere mentir, falar de Papai Noel, mas não fala a verdade para a criança. Diz que Papai Noel existe, mas não diz que o inferno existe. Está errado. Você tem que dizer. Ela precisa ser instruída desde cedo, para que ela saiba a sua situação. Ela precisa conhecer o seu coração. Quando a criança errar, tem que ser dito para ela: está errado, você está quebrando a lei de Deus. Você tem que dizer para ela: essa lei de Deus diz: não dirás falso testemunho. Tem que ensinar os mandamentos para a criança. Não pense, olha, há um erro muito grande você pensar que a criança não tem mente para entender. Tem mente para entender, para compreender as doutrinas do Evangelho. Tem. Elas têm. Quem quer que você pense que a criança não entende a mensagem do Evangelho é Satanás. Você diz: não diga para ela não, que ela não vai entender não. Quem quer é Satanás. Diz: não fala não do Evangelho. Quem não quer que se fale do Evangelho? É o inimigo das nossas almas. Tem isso, pastor, na Bíblia, dizendo que é para ensinar desde cedo a criança? Tem. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ora, você tem que falar da palavra na sua casa, de manhã, de tarde e de noite. Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela crescer, não se desvie. Ensina o quê? A criança no caminho. Qual é o caminho? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Onde é que a criança vai entender de Cristo? No Evangelho. Ensina o Evangelho. Fale a lei. Olha, veja só. Andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Você vai pintar a Bíblia na sua casa, para que a criança veja a Bíblia em todo canto. Quando diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, está lá em Deuteronômio 6,6. Estas palavras diz respeito, sabe o que, irmãos? Aos mandamentos. Porque no versículo 1 de Deuteronômio 6 diz assim, todos os mandamentos, os estatutos e os juízos que eu mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. Como é que o teu filho vai amar o Senhor teu Deus, amar os mandamentos do Senhor? Tu tem que falar dos mandamentos para ele. É a lei de Deus, é essa daí. Aí a pergunta é: temos ensinado as coisas espirituais às crianças? Você tem gastado seu tempo para ensinar a palavra de Deus às crianças? Porque elas precisam. Cristo nos mostrou que elas precisam. Deixe vir a mim as criancinhas, porque elas precisam vir a mim. E todo o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.
Hendrickson, comentando essa passagem, diz assim: todas as bênçãos da salvação pertencem mesmo agora a esses pequeninos. Fato esse que devem realizar-se progressivamente aqui na terra e perfeitamente no porvir. Concluindo com o versículo 17: em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Aí você diz: olha, pastor, está vendo que não está não, a criancinha ainda salva, porque o adulto tem que receber o reino de Deus como uma criança. O que Cristo está querendo, irmãos, é pegar características da criança e trazer ensinamento. O primeiro ensinamento que ele trouxe foi: elas precisam do Evangelho. Segundo, agora, as crianças têm características que os adultos têm que observar. Olha, preste bem atenção. Ele está dizendo: os adultos têm que receber o reino de Deus como a criança. Como é isso? Olha, irmãos, toda criança tem algumas peculiaridades. Primeiro, ela depende dos outros, né? As crianças dependem dos mais velhos, principalmente. Se você deixar uma criança recém-nascida por conta própria, o que é que vai acontecer? Ela vai morrer. Toda criança precisa da assistência, do auxílio de alguém mais velho do que ela. É lógico que primordialmente de um adulto, mas de alguém mais velho do que ela, que lhe dê comida, algo para comer, algo para beber, fazer seu asseio, botar ela para dormir, que ela não tem noção. A criança também, por não ter essa noção, falta a ela não tem preocupação com as coisas do mundo, né? Não tem preocupação com nada. Você é que tem que instruir a criança, você é que tem que orientar a criança. Por quê? Você deixa uma criança por conta própria, deixa, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar, vai brincar o dia todinho. Ela não tem noção de hora de comer. Quando vai ver, ela está morta de fome, mas ela não para. Ela está com sede, mas às vezes ela não para. Só para quando deixa ela à vontade. Ela não vai querer dormir, ela não vai querer comer, porque ela não tem preocupação com o dia de amanhã. Ela não trabalha, ela não se sustenta, ela não tem essa preocupação. Ela sabe o quê? Que o pai e a mãe, eles vão dar, não é verdade? Você tem que receber o reino de Deus dessa maneira, como dependente. A criança também, por falta de determinada maturidade, ela não tem a malícia que o adulto tem. Normalmente a criança acredita naquilo que lhe contam. Por isso que a criança é frágil e tem que ser protegida, né? Principalmente na escola. O professor diz uma coisa à criança, meu amigo, dentro de casa o pai pode dizer o que foi, a criança acredita mais no professor que no pai e da mãe. Então a criança acredita naquilo que conta e a criança confia nos outros. Por isso que o pai e a mãe orientam e diz: não fale com estranhos, não receba nada de estranhos, porque a criança não tem o discernimento. Cristo está dizendo o seguinte: que para entrar no reino é preciso receber a dádiva sem duvidar, como uma criança, com confiança naquele que está oferecendo. Porque tem adulto que faz exatamente duvidar. Vem para a igreja com reserva, duvida dos mandamentos, duvida das promessas. Esses, Cristo diz claramente: se você não receber como uma criança recebe, se você for com dúvidas, com questionamentos a respeito da dádiva de Deus, você não entra no reino. Por quê? Porque você está confiado no seu pensamento, no seu raciocínio. Você, para o reino de Deus, você tem que viver. Olha, preste atenção, irmãos, olha o ensinamento aqui de Cristo. Você viver no reino, você tem que estar confiado completamente no Pai.
É isso que Cristo está dizendo. As crianças confiam completamente nos seus pais, e vocês precisam, para entrar no reino de Deus, confiar inteiramente no Pai Celestial. O Pai vai lhes prover água, vai lhes prover comida, vai lhes prover a roupa, o sono, o cuidado quando você estiver doente. Não é isso a promessa? Não é isso que tem lá em Mateus 6:33? Não andeis ansiosos de coisa alguma, nem o que há vez de comer, nem o que há vez de beber, nem com o que há vez de vestir, porque tudo isso vosso Pai Celestial vai lhes dar. Ele sabe que você necessita. Aí você pensa que você vai viver no reino de Deus sem ser na entrega total a Deus? Não vai. Você tem que confiar completamente no Senhor. No reino de Deus você tem que estar com o coração íntegro, com a confiança total em Deus. É por isso que o justo vive pela fé. Fé em quê? Em que o nosso Deus vai prover tudo. Só está inserido no reino de Deus quem é como uma criança, que tem toda a sua dependência dos pais. Criança, tudo que precisa pede a quem? Ao pai. E um adulto, para entrar no reino, para fazer parte do reino, tem que ser como uma criança. Tudo, meu pai. Como é que eu vivo? Na dependência do meu pai. Como é que uma criança vive? Na dependência do seu pai, da sua mãe. Ela vive assim. Como é que o cristão deve viver no reino de Deus? Dependendo única e exclusivamente do Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dependência total de Deus, do Pai. É isso que Cristo está dizendo. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma vai entrar nele. Você tem que confiar. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu faço um paralelo: sem fé é impossível entrar no reino de Deus. Agora, quem dá fé? Pela graça sois salvos por meio da... Isto não vem de... é dom. Então, para entrar no reino de Deus, é dádiva. Quem pensa em fazer algo para entrar no reino, ou que sabe algo para entrar no reino, não está na condição de uma criança, não está na dependência, vai ficar fora do reino, não vai poder entrar no reino. Que Deus nos faça, irmãos, ter esse entendimento correto. Primeiro, nós aprendemos que há muitos entendimentos errados sobre as crianças. Segundo, nós aprendemos que todas as crianças precisam de Cristo. Em terceiro, para entrar no reino, para fazer parte do reino, eu tenho que ser como uma criança. Eu tenho que depender completamente de Deus. Veja como faz sentido aquela passagem. Quem amar mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem quiser vir por mim, negue-se. Isso aqui é negar a si mesmo, irmão. Isso aqui é outra palavra para dizer negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e confie em mim. Me siga, confie. Para onde eu mandar você ir, você vai. É isso. É como uma criança. Venha, vai, venha por aqui, meu filho, venha por aqui, menino, né? A criança segue o seu pai e sua mãe.
e você tem que seguir, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. E Deus vai me botar no vale da sombra da morte? Vai, você vai caminhar. Você é ou não é discípulo de Cristo? É ou não é? Você quer seguir os passos de Cristo? Quer ou não quer? O discípulo é para seguir ou não os passos de Cristo? E eu pergunto, os passos de Cristo levaram ele para onde? Para onde? A cruz, para a morte. Só que tem gente que não quer, né? Quer seguir Cristo só até determinado ponto, né? Até a cruz não, Senhor. Eu vou seguindo até ali. Eu vou seguindo até a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu estou contigo ali na cura, né? Na cura dos olhos do cego de nascença, na cura do coxo de nascença, na cura do leproso. Eu te sigo até na ressurreição de Lázaro. Agora na cruz, não, Senhor. Devemos ser como a criança. Para onde Deus nos levar, a gente ir. Que assim seja, irmãos. Amém.